いう人は見たことがありません。ああいう人は見たことがありません。Nunca vi antes uma pessoa assim. A palavra que estamos aprendendo agora e tem esta frase como exemplo, é um advérbio e pode ser traduzido como daquele jeito, assim, como é possível ver aqui embaixo. Então, ayu hito wa mita koto ga arimasen. Uma imagem que exemplifica essa frase seria essa. Ayu hito wa mita koto ga arimasen. Esse local aqui que lembra um pouco a região de Marunouchi, mas tem alguns prédios que lembra claramente Shibuya. Enfim. Ayu seria o advérbio a mais essa expressão qualificadora. You. Bom, a, que pode ser traduzido como daquele jeito ou assim, indica daquele jeito ou como aquilo, né? Referindo-se a algo distante, tanto do falante quanto do ouvinte. E isso daqui, a está relacionado às outras palavras demonstrativas que ainda veremos, que é ko, pode ser traduzido como deste jeito, digamos perto do falante, so, desse jeito, perto do ouvinte ou mencionado antes, do, de que jeito ou como, interrogativo nesse caso. Não vamos focar tanto na gramática assim, mas é importante saber a existência dessas palavras e que tem uma relação com a. Bom, aqui a descreve uma característica ou comportamento observado de longe ou figurativamente distante, né? Figurativamente. Importante. You, que literalmente é dizer, mas nesse caso funciona para descrever ou qualificar algo mencionado antes. Bom, ainda vamos entender melhor esse ayu. Não se preocupe. Hito. Substantivo que significa pessoa, né? Hito, pessoa. Então, aqui, hito é qualificado por ayu, descrevendo o tipo de pessoa que o falante nunca viu antes. Mita koto ga arimasen. Então, ayu hito wa, ayu hito, portanto, pode ser traduzido como pessoa daquele jeito ou alguém assim. Isso daqui tudo, pessoa daquele jeito ou alguém assim. Continuando, o a é a partícula de tópico já vista, né? Que marca o tópico da frase, no caso a pessoa daquele jeito, né? Então, dá ênfase ao fato de que o tipo de pessoa mencionado é algo fora do comum para o falante. Então, quem está dizendo essa frase está meio... pode até dizer surpreso com alguém daquele tipo. Seguindo, temos mita koto ga arimasen. Isso tudo é traduzido simplesmente como nunca vi antes. Bom, vamos por partes aqui. Mita é a forma informal, importante, informal, no passado do verbo miru. Então, miru no passado informal é mita. Então,
miru, que significa ver, no passado informal é mita, e significa, pode ser traduzido como vi. Koto. Bom, koto é um substantivo gramatical que transforma a ação de ver, né, em experiência de ver. A tradução é mais simples de entender. Então, mitakoto é ter visto, ou a experiência de ter visto, né? Experiência de ver, propriamente dito. Mitakoto. Aqui, ga arimasen. Tem a partícula que já foi introduzida no vídeo anterior, ga, junto de arimasen. É uma negação educada do verbo aru. Então, tem o verbo aru e a negação educada é arimasen. Aru significa simplesmente existir. Arimasen pode ser traduzido como não existe, não há. Garimasen aqui está sendo tratado como um bloco. Então, não há. E indica que a experiência de ter visto não existe. Mitakoto ga arimasen. Então, ter visto, essa experiência de ter visto não existe. Então, traduzido como nunca vi, ou não tenho experiência de ter visto. Curioso, né? Curioso. Esse koto é bem interessante. O koto, ali em mitakoto, é uma palavra bem interessante. Então, contexto seria que a frase indica surpresa ou curiosidade em relação a alguém que o falante considera incomum ou impressionante. O uso de ayu sugere que o tipo de pessoa está distante, seja fisicamente ou em termos de características ou comportamento. Nunca vi alguém daquele tipo, daquele jeito. Então, ayu hito wa mitakoto ga arimasen. Então, pode ser usado tanto para elogiar quanto para indicar estranheza, dependendo do tom e do contexto. No caso da imagem, tá mais para indicar estranheza. Essa pessoa pode estar surpresa positivamente também. E algumas outras explicações com relação à gramática seria que esse uso de ayu para qualificar as pessoas. Bom, essa estrutura ayu hito wa, eu já repeti no ar. Ayu hito é frequentemente usada para descrever pessoas com características ou comportamentos específicos que estão sendo mencionados ou vistos no momento. Você tá com um amigo, conversando com alguém, aí de longe vê uma pessoa específica agindo de uma certa maneira. Ayu hito. Você trata ela de uma maneira bem distante. E temos também a expressão comum, que na verdade seria uma estrutura comum. A construção mitakoto ga arimasen é uma forma educada e natural de dizer eu nunca vi antes. Mitakoto ga arimasen. Eu nunca vi antes. Pode ser usada para descrever experiências gerais que nunca ocorreram. Caso estou falando de koto ga arimasen. Então, pode pegar o verbo, botar na forma passada simples, como o verbo taberu, que significa comer. Botar na forma passada simples, ou seja, a forma do passado informal, né?
e colocar depois koto ga arimasen. Então, taberu, tabeta, tabeta koto ga arimasen. Nunca comi isso. Tabeta koto ga arimasen. Nunca comi isso. Mita koto ga arimasen. Nunca vi isso. Nunca vi antes. Enfim, a frase do vídeo foi: Ayo hito wa mita koto ga arimasen. Nunca vi antes uma pessoa assim. É a tradução do dicionário. A é a palavra que está sendo aprendida, né? Que é um advérbio, podendo ser traduzido como daquele jeito, ou assim. É usado para algo distante dos interlocutores. E temos também palavras de referência: ko, sou e do. Este sou eu estudando.